Vamos abrir a palavra de Deus, por favor, lá em Isaías 6. Isaías capítulo 6, versos apenas de 1 a 7. Vou fazer a leitura, você acompanha, por favor. Diz assim a palavra do nosso Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobrindo o rosto, com 2 cobrindo seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado todo o teu pecado. Amém. Amém. Mais uma vez vamos ao nosso Deus em oração, irmãos. Senhor, obrigado mais uma vez por esta manhã, Senhor, por mais uma manhã que temos, na verdade, por mais um dia do Senhor, pela nossa reunião aqui, Senhor Deus. Estamos aqui congregando diante de Ti, e ó Deus, a alegria, ó Deus, que permeia o nosso coração, ela é indescritível nesse momento, Pai. Aqui nós estamos na bendita presença daquele que é o Rei de todo o universo. Como diz o nosso texto, Ele é o Senhor dos exércitos, é aquele que reina em glória e majestade, Senhor. E ó Pai, diante disso, nos enche, ó Deus, com a visão dessa glória do Senhor. Nos dê, ó Deus, a compreensão que vamos ver também nesse texto, nessa manhã, que, ó Pai, o Senhor é distinto de toda e qualquer coisa, Senhor. O Senhor é Deus, e é um Deus 3 vezes santo, e é o Senhor que a gente vem louvar e glorificar nessa manhã. E vamos fazer isso também, Pai, quando estivermos ouvindo a Tua palavra. Nos ajuda então, Senhor Deus, na nossa inabilidade, na nossa incapacidade de não compreendermos a Tua palavra por nós mesmos, mas de necessitarmos do Senhor, do Espírito do Senhor, para que nos ilumine nesse instante. Fala ao nosso coração, Senhor. Trata conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, um senso do claro peso da maravilhosa glória de Deus foi um dos cernes, um dos focos da reforma protestante, não é? E ali aqueles que, após isso, não é, criaram, não é, sentaram, estudaram as Escrituras, sistematizaram a doutrina, nos deram, por exemplo, os nossos símbolos de fé, que nós, como protestantes reformados, defendemos tão ferrenhamente. Poderiam também ter colocado, talvez ali, se assim desejassem, uma pergunta, uma outra pergunta. Fazemos ali, a pergunta nos é feita, né, qual é o fim principal do homem? E nós respondemos: é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Mas talvez uma pergunta como que a seguinte deveria ser feita: qual é o principal objetivo de Deus? E assim, eles poderiam ter formulado essa pergunta, e a resposta não seria outra. O fim principal, o objetivo principal de Deus é glorificar a Deus e desfrutar a si mesmo por toda a eternidade. Com isso nós percebemos, meus amados irmãos, que Deus é radicalmente centrado em Deus, porque a sua glória é o objetivo, é o foco de tudo aquilo que Deus faz. E isso deveria então mover o coração da sua igreja. Cada crente, irmãos, a não ficarmos satisfeitos ou em paz, até que nos unamos a Ele em cumprimento desse grande e eterno propósito, ou seja, a adoração e a exaltação dele, que é o único Deus majestoso. Mas percebam, irmãos, que esta não é a verdade que é inerente ao mundo, ou seja, que a gente percebe, que a gente vê claramente nesse mundo. O que nós encontramos, irmãos,
Na verdade, no mundo, é o que Calvino escreveu lá no século XVI. A mente do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. E todas as visões do mundo, os modos de pensar, o campo universitário, por exemplo, a mídia, os nossos jornais, os nossos telejornais, os livros que adquirimos, as novelas que muitos gostam de assistir, todas essas visões de mundo são, no final das contas, algo que está cheio de quê? De idolatria. E a verdade que todos nós sabemos é que Deus fez o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Nós lemos essa manhã. E como é que o homem retribuiu essa graça de Deus, irmãos? Ele fez Deus segundo a sua imagem. E é isso exatamente que nós vemos ao nosso redor. Ou seja, o homem trazendo Deus ao status do homem. E aí a gente olha então para a Escritura. Nós olhamos para Isaías capítulo 6. Nós vemos a imagem gloriosa que o profeta tem do Senhor. A visão de Deus. Nesse texto, então, ela revela algo extremamente importante para nós que somos a igreja, mas também para o mundo. É a necessidade de se conhecer, a necessidade de reconhecermos e respondermos satisfatoriamente a esse Deus que é majestoso. Não é de qualquer maneira que nós fazemos isso. Nós precisamos dar uma resposta a isso. Então é necessário termos a compreensão correta de quem Deus é, irmãos. E aí esse texto nos mostra isso a partir da visão de quem? Do profeta em relação à revelação do próprio Deus diante dele. E há pelo menos aqui 4 coisas que nós precisamos perceber. Compreender como Isaías compreendeu. Em primeiro lugar, irmãos, Deus é um Deus santo. Perceba que aprendemos aqui sobre a santidade de Deus. Olha comigo o que o texto diz lá no verso 3. Que diz que esses serafins, irmãos, eles cantavam, eles clamavam para os outros, dizendo o que, irmãos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, bendito seja o nosso Deus. Percebam que ele repete isso, é uma repetição tripla, não apenas porque ele é o Deus trino, mas porque a Escritura usa disso, irmãos, para dar ênfase. Ela vai destacar aquilo que nós não podemos perder de foco. Ele não é apenas um Deus santo, Ele é santo, Ele é o mais santo, Ele é superlativamente santo, mais do que tudo, mais do que todos. A palavra santo, como você deve saber, significa algo como que cortar, como que separar. É uma das palavras mais proeminentes, irmãos, utilizadas lá na antiga dispensação do Velho Testamento, e sempre aplicada primeiramente ao ser de Deus, sempre aplicada com razão em relação ao nosso Deus. E a razão é, irmãos, porque não é correto pensar na santidade de Deus primariamente como uma questão moral ou religiosa, como geralmente muitos pensam. A ideia fundamental de se usar essas palavras, irmãos, é também trazer a compreensão, a posição e a relação que existe entre Deus e a pessoa ou a sua própria criação. Percebam que é um atributo distintivo de Deus ou distinto de Deus, porque é algo que é utilizado para descrever todos os atributos também de Deus. A santidade de Deus, irmãos, ela permeia todos os atributos de Deus. Quando nós dizemos que Deus é amor, Ele tem um amor o quê? Santo. Quando dizemos que Deus é o Deus de toda a sabedoria de Deus é o quê? Ela é santa, a misericórdia de Deus é santa, os seus decretos são santos. E nós precisamos compreender isso, irmãos. Há muita falta de compreensão, às vezes, acerca de Deus. Deixa eu dar um exemplo disso. Uma certa vez, alguém fez uma pergunta a Santo Agostinho, e a pessoa chegou para ele e perguntou o seguinte: o que Deus estava fazendo, Santo Agostinho, antes da criação? E aí ele respondeu: criando o inferno, para pessoas que fazem exatamente esse tipo de pergunta. Percebam, Deus não é como nós, irmãos. Nunca será.
E nós nunca seremos como Deus. Há uma incompreensibilidade gloriosa acerca de Deus, irmãos. E percebam, nós não conseguimos penetrar nos santos mistérios de Deus. Essa visão, irmãos, da distinção de Deus exige então do homem e das demais coisas, como eu falei, uma resposta, um comportamento adequado. E quando falamos desse Deus que é 3 vezes santo, há três ordens da criação aqui que inicialmente, irmãos, respondem com um comportamento adequado. Primeiro de tudo, observe comigo no verso 3. A criação não caída, ou seja, a criação imaculada, responde ao fato de que esse Deus é santo. E perceba então o que essa criação imaculada, ou seja, os serafins estão fazendo quando eles estão adorando a Deus. Diz o texto que com 2 asas, eles faziam o que, irmãos? Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2... A imagem é de seres celestiais que estão pairando na presença de Deus, em prontidão para realizar aqui a vontade e o cumprimento dos decretos de Deus, ou seja, os seus eternos desígnios. Mas a pergunta é, por que esses seres que não são maculados pelo pecado, que sim têm uma gloriosa presença também na presença do Senhor, por que é que eles estão escondendo os seus rostos? Percebam, eles não têm nada do que se envergonhar. Esses seres, eles não têm pecado, irmãos. Isaías diz que eles são serafins, ou seja, são seres que ardem gloriosamente na presença do Senhor. E aí nós vemos aqui, irmãos, essas criaturas extraordinárias, lindas, surpreendentes, gloriosas, que um dia os nossos olhos também contemplarão, brilhando nessa majestade imaculada, ardendo em uma santidade própria, não tendo pecado, mas mesmo assim velando o rosto diante da majestosa santidade de toda a glória de Deus, mostrando o que, irmãos? Que existe uma distinção do Criador para com a sua criatura, que coloca Deus em uma categoria única, irmãos. E dessa maneira, então, eles escondem o que? Os seus rostos. Mas diz que também eles escondem o que? Os seus pés, irmãos. E a imagem aqui é de reverência. A imagem aqui, irmãos, é aquela imagem que nós temos da modéstia, ou seja, lembramos aqui de Moisés entrando na presença do Senhor, tirando o que? As sandálias dos seus pés. Porque o Senhor estava diante dele. E ali era o que? Terra santa. Mas nós temos um segundo grupo que responde a esse Deus que é todo santo, a esse Deus que é majestoso e glorioso. E a resposta está na sua criação inanimada. Vejam o verso 4. O verso 4 diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E diz que a casa então se encheu de que, irmãos? De fumaça. Essa criação inanimada, irmãos, responde reverberando na presença da majestade e da santidade daquele que a criou. Uma criação não caída, uma criação inanimada, que responde diante desse Deus que é santo. Mas a principal reação do texto, não desqualificando as outras duas, é a reação da pecadora e caída criação, a reação do profeta, irmãos, que é o que mais nos chama a atenção nesse texto. Os versos 4 e 5 nos dão essa ideia. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então no verso 5 diz assim, o que o profeta diz? Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Percebam qual é a agitação desses limiares. Aquilo que nós poderíamos dizer que essas ombreiras estão tremendo e a fumaça enchendo o templo. E percebam qual é o efeito que isso cria no profeta. Isso é algo que meio que proíbe a sua entrada ali. As portas estão tremendo.
O profeta, ele não pode se aproximar, ele não pode ultrapassar o limiar, irmãos. O lugar está cheio de fumaça para obscurecer a sua visão, para que ele não veja a imagem daquele que está por causa do seu pecado sendo meio que excluído. Ele não pode se aproximar desse Deus. Enquanto os serafins estão clamando, cantando canções extremamente alegres ao Senhor, olhe as palavras do profeta: ai de mim, eu estou perdido. Ou seja, quem sou eu diante dessa majestosa glória desse Deus, desse único Deus? A imagem é alguém que é silenciado aqui com o silêncio da própria sepultura, um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de impuros lábios, e de repente ele tem a visão gloriosa do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, ele é um profeta de Deus. Ele é um oráculo do Senhor, ele é um pregador da palavra, ele é um veículo, um instrumento da revelação divina para o povo de Deus. E aqui ele está na santa presença de Deus no templo. E qual é a postura desse homem diante dessa glória? Ele está no pó. Ele está prostrado, ele está superado, irmãos, pela visão repentina de Deus, da sua majestade, da sua santidade, da concepção que isso causa em qualquer pecador, da ideia de que isso nos dá acerca de quem? De nós mesmos, como seres indignos na presença desse Deus glorioso. E o que ele faz, irmãos? O que o profeta faz nesse instante? Ele anuncia uma palavra de julgamento. Mas contra quem? No capítulo 5 você vai ver que ele está anunciando palavra de julgamento contra quem? Contra o povo. Ai disso, ai daquilo outro, não é assim? Você vai ver lá, verso 8, verso 9, verso 11, verso 18, verso 20, verso 21, verso 22, e assim segue. Mas aqui ele está pronunciando um julgamento acerca dele mesmo. Para o povo. Mas finalmente, aqui no templo, quando ele é colocado contra o pano de fundo da majestade de Deus, aqui no templo, 3 vezes santo, ele vê a verdade. Ele contempla a verdade. E agora ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Vejam, irmãos, a compreensão da santidade de Deus exclui, condena, traz essa compreensão. Aqui ele está encolhido, preparado para aquilo que poderia ser a sua própria destruição, diante dessa visão gloriosa de Deus. E sabe o que é fascinante, irmãos? Quando a gente olha para esse texto, quando você analisa a confissão de pecados aqui do profeta, ele reconhece em particular 2 coisas. A primeira delas, que o seu pecado característico vem no lugar da sua principal superdotação em ministério. Ele é o que, irmãos? Ele é um oráculo, ele é um pregador, ele é alguém que recebeu o que? Esse comissionamento da parte de Deus, essa capacitação. Deus fala para com o seu povo por meio do seu profeta. Ele usa a sua língua, ele usa a sua boca. Ele fala, ele prega, mas ele mesmo diz que ele é um homem de lábios impuros. Segundo lugar, enquanto ele pronunciava o julgamento sobre os outros, agora, lá no capítulo 5, agora ele está pronunciando um julgamento sobre quem? Sobre si mesmo. Por quê? Ele entende que ele compartilha da mesma natureza pecaminosa que ele vê naqueles para os quais ele proclama a palavra de Deus. Ele sabe que a santidade de Deus, irmãos, ou diante dessa santidade, o mostra o quanto ele é tão pecador como qualquer um deles, mas ao mesmo tempo que ele é o alvo, e pode ser de fato o alvo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Ele é um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de impuros lábios. Ele não é melhor do que esses irmãos, do que esse povo. O mesmo pecado e a mesma desgraça pairam sobre todos os homens, inclusive nós.
Mas Isaías também, irmãos, ele tem a compreensão e ele vê Deus como rei. Deus é o rei. Olhe comigo, por favor, ainda para o verso 1. O verso 1, irmãos, ele é extremamente importante para nós. Por quê? Porque ele nos mostra que esta história, ela é o quê? Verídica. Foi um fato histórico. Ela de fato aconteceu. Nós temos uma narrativa de algo que de fato que aconteceu, se desenvolveu na história. E isso é extremamente importante para a nossa compreensão. Não é um devaneio, não é algo que se inventa. Então ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, ou seja, nós temos um contexto temporal, um momento na história. Ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes faziam o quê? Enchiam todo o templo. Essa história do rei Uzias está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Nós temos a história desse rei, como o seu reinado começou muito bem, como ele obedecia a Deus, como ele era um rei piedoso, como, por ser um rei piedoso, o povo, inclusive, ele era abençoado, ele conhecia a bênção, ele conhecia a prosperidade da parte de Deus sobre sua liderança. Mas no verso 16 do capítulo 26, nos mostra que quando esse rei, em toda a sua proeminência, ele se tornou um rei forte, expressivo, então ele se orgulha de si mesmo. Ele se torna infiel ao Senhor. E qual é o principal pecado desse rei, irmãos? Ele pega algo que não era de prerrogativa dele, mas dos sacerdotes, e ele então vai queimar incenso no altar do incenso, algo que só os sacerdotes poderiam fazer. Os sacerdotes ficam horrorizados, confrontam esse rei, ele se recusa a ouvi-los, e então simplesmente Deus o julga. E então irrompe o julgamento de Deus sobre a vida desse homem com o quê? Com uma enfermidade. A lepra irrompe sobre ele. Os sacerdotes agora o afastam do templo, o empurram do templo. E agora esse rei, doente, sob julgamento de Deus, ele tem que viver o resto dos seus dias em uma colônia de leprosos, em uma casa separada. Mas o pior disso é que agora ele está o quê? Impuro. É que agora ele está afastado do quê? Do templo. É que agora ele vai viver os seus dias completamente isolados da adoração e isolado do povo de Deus. O que essa visão nos mostra, irmãos? Que esse rei é o símbolo do retrocesso daquele povo. E agora Uzias está morto. É como se o julgamento de Deus tivesse atingido o ápice da sua marca aqui. O Jotão, seu filho, deverá assumir. Mas há um contexto extremamente importante aqui, irmãos. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, a superpotência da época, o Império Assírio, está o quê? Pronto para a sua invasão. Você tem um contexto de insegurança terrível, insegurança nacional, o rei está morto, o inimigo está às portas. Então Isaías se dirige ao templo, ele está aqui presumivelmente invocando a Deus por misericórdia, por graça, por libertação. E isso deve começar inclusive por ele mesmo, por alguém que é o próprio oráculo e o pregador do Senhor. E veja que de repente as visões comuns, normais do templo, elas desaparecem de vista, porque no verso 4 diz que a casa se encheu de quê? De fumaça. O rei está morto. Mas agora Isaías, irmãos, ele vê, em vez disso, o próprio Senhor sentado no seu trono, com o seu manto real enchendo todo o templo. E ele então diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, é uma visão arrebatadora da majestade transcendente do nosso Deus. Ele é o verdadeiro e final Rei e soberano que Isaías viu e cuja glória ele precisava ser lembrado. E eu ouso aqui dizer, nós também, irmãos. João vai escrever sobre a glória de Cristo e a necessidade que nós como igreja temos que ter da visão real dessa glória, irmãos, porque aqui o glorificamos, mas o glorificaremos muito mais nos novos céus e nova terra. E se nós não desejamos e não amamos glorificar, reconhecer a glória deste Deus aqui enquanto aqui estamos,
Como isso ecoará na eternidade, irmãos? Amados, o que Isaías vê é que este Deus está onde? No trono. E porque este Deus reina, e somente porque Ele reina, é que nós podemos abrir as nossas bocas e, por exemplo, proferir as palavras e cantarmos aqui na igreja o Salmo 46. Né, presbítero João? Deus é o quê? O nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua folha, e os montes estremeçam. Ele diz: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até manhã. E ele diz: bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, irmãos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, os inimigos estão às portas, Ele queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus nas maiores alturas, irmãos. Percebem a visão? Que coisa linda, irmãos. Isso nos faz o quê? Ficar arrepiados, estremecer, dobrar os joelhos, olharmos como somos pequenos, irmãos, como uma pequena gota de água em todo esse oceano. É isso que somos. Ele é o Rei, Ele é o 3 vezes santo Deus. Mas Isaías ainda tem a visão do Senhor. E sabe uma outra coisa que ele percebe, irmãos? É algo que todas as outras religiões não têm, e nós temos. Deus é um Deus imanente. Melhor dizendo, Deus é um Deus que se relaciona conosco. Ele é um Deus presente. Observe, um Deus imanente. Veja a canção que os anjos estão cantando, como eles estão clamando no verso 6. Diz assim, no verso 3: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele diz no finalzinho o quê? Toda a terra está cheia da sua glória. Percebe? Aqui está a diferença, irmãos, entre o cristianismo e as outras religiões do mundo. O Islã, por exemplo, tem uma ideia, uma doutrina de uma divindade transcendente? Tem sim. Eles têm isso. Mas ele não é um Deus que finalmente pode ser conhecido. Há um abismo entre Alá e suas criaturas no pensamento islâmico que jamais pode ser o quê? Superado, porque eles entendem isso. Não há comunhão entre os servos de Alá e Alá. Nas religiões orientais, por outro lado, irmãos, qual é a concepção? É de um ser divino em tudo, ou seja, Deus é a natureza, Deus é aquela árvore, Deus é o cosmos, eu sou Deus, você é Deus. Percebem, irmãos, a distinção entre o Criador e a criatura desmoronou completamente. Deus é absorvido, irmãos, pelo modo como as coisas são criadas, ou na verdade, delimitadas pelos seres humanos. Agora eu pergunto a vocês, irmãos, um Deus que é soberano, um Deus que é transcendente, mas que é incognoscível, ou seja, que não é um Deus imanente, que não é um Deus próximo, ele no mínimo é um Deus tirano. E qual é a resposta que se dá a uma divindade dessa, irmãos? No mínimo é que não vale a pena se ter uma divindade dessa sobre nós. Não vale apenas ser buscado e nem muito menos ser servido como nós servimos ao Deus verdadeiro.
Diferentemente destes, o Deus da Sagrada Escritura é transcendente em majestade, está próximo das suas criaturas. O texto diz: toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos cantam, a Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os atributos invisíveis são claramente percebidos desde o princípio, por meio das coisas que foram o quê? Criadas. Irmãos, o mundo, segundo João Calvino certa vez disse, é o teatro da glória de Deus. Mas como Isaías compreendeu a proximidade do Deus Santo da glória, que é o grande rei? Se nós parássemos aqui, não seria necessariamente, entendam, uma boa notícia para nós, e nem muito menos para ele. Não, pastor. Veja, Deus é santo, Deus é rei, e Deus se relaciona com a sua criatura. Muito bem. Mas se nós parássemos aqui, irmãos, isso necessariamente não seria uma boa notícia. Por quê? Porque falta algo. B.B. Warfield, grande teólogo de Princeton, século XIX, ele escreveu, quando ele fala, comenta esse texto: Isaías é o homem que viu a Deus, e que, tendo visto Deus em sua glória, está cheio do senso da sua própria indignidade, de permanecer aos olhos de Deus não apenas como uma criatura, mas muito mais como um pecador. Warfield diz: essa foi precisamente a experiência de quem? De Isaías. Mas aí, irmãos, nós chegamos aos versos 6 e 7. Bendito seja Deus por isso. Porque nos leva à última coisa sobre Deus aqui. Ele é santo, Ele é o Rei, Ele é um Deus imanente, um Deus presente, mas Ele também é um Deus glorioso, é um Deus gracioso, na verdade. Toda graça. Ele é cheio de graça. Não é então que Warfield termina aquela frase dizendo assim: Isaías tem uma admiração inexprimível, que no entanto este Deus também é um Deus que recebe pecadores. Ele é um Deus que acolhe homens rebeldes. Irmãos, o profeta está se humilhando com vergonha diante da glória desse Deus. E veja o que acontece nos versos 6 e 7. O que ele diz lá, irmãos? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão, ou com uma tenaz, uma brasa viva que ele tirou do altar. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. O que aconteceu, irmãos? A tua iniquidade foi o quê? E o teu pecado, literalmente aqui, foi expiado. Perdoado. Amados, essa brasa, ela vem possivelmente da onde? Do lugar do sacrifício. Ela foi retirada de lá. Veja que os benefícios do sacrifício expiatório estão sendo agora aplicados ao profeta literalmente. E isso é o que, irmãos? É graça de um Deus gracioso que mostra a incapacidade, através da revelação de si mesmo, ao pecador. Veja, enquanto os anjos estão cantando louvores à santidade de Deus, bem antes de Isaías reconhecer ou confessar o seu próprio pecado: eu sou um homem de lábios o quê? Impuros. O templo se enche de quê, irmãos? De fumaça. E provavelmente a fumaça de um sacrifício, uma oferta queimada colocada no altar em antecipação à necessidade do profeta, a declaração do pecado do profeta. E eu pergunto aos irmãos: será que essa não é a mesma verdade que nós pregamos no Evangelho na Nova Dispensação? Abram comigo, por favor, a palavra de Deus em Romanos 5, irmãos. Versos 6 a 8, eu vou pedir para que você leia comigo. O que é que diz aí, irmãos? Olha que texto lindo. Olha que verdade gloriosa. Olha como o Evangelho é lindo, irmãos.
Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas veja agora: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós antes de termos a simples concepção de que nós precisávamos dele. Cristo morreu por nós, a provisão foi feita para a nossa salvação, a plena expiação no sangue do Cordeiro de Deus, que tira de fato o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, irmãos. E vejam que isso é parte da grandeza dessa passagem de Isaías 6, da grande maravilha do Evangelho. Sabem qual é, irmãos? Que a majestosa pessoa sentada no trono que Isaías vê, a vítima sacrificial ao quem o altar e a brasa nos apontam, é de fato uma, ou na verdade a mesma pessoa. E sabe como é que nós sabemos disso? Porque João capítulo 12, verso 41 nos fala sobre isso, quando diz que Isaías disse estas coisas porque viu a glória de quem? De Cristo. E ele falou de quem? Dele. O Rei 3 vezes santo, cuja glória preenche toda a terra, diante do qual os anjos clamam, cantam, em cuja presença a própria criação está reverberando de alegria e de louvor, é também o Deus, não apenas aquele que se senta no trono, mas o Deus que se encarnou e foi pendurado aonde? Lá no madeiro. É Ele. É a esse que Isaías contempla, irmãos. O Deus que se encarna em busca de nós, para nos reconciliar por meio do seu Filho, para reconciliar o mundo para si mesmo. E vejam, irmãos, é como Isaías então recebe a graça, a purificação, o perdão de Deus do altar, a expiação, por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, deixa eu concluir. Muitos de nós já conhecemos a graça redentora de Deus por meio de Cristo. Nós ouvimos a voz do Mestre, o grande Rei. E agora nós estamos aqui fazendo o que? Exatamente o que os anjos. Nós faremos isso um dia de forma gloriosa, de forma perfeita. Mas apontando para aquele dia, e mediante aquilo que nós recebemos desse Deus glorioso e santo, o que a gente faz aqui? Nós nos juntamos a esse coro celestial, louvando, cantando, reconhecendo a majestade, a glória, a santidade, a presença e a graça de Deus. E sabem qual é a razão disso, irmãos? Porque eu e vocês fomos reconciliados e nos voltamos para Deus por meio de Cristo. E agora nós podemos clamar: Abba, Pai. Como eu não conheço o coração do homem, talvez haja alguém aqui nessa manhã que não saiba nada da graça, da purificação, não saiba que o eleito é o alvo dessa graça. Então eu quero falar para você que pode estar aqui nessa manhã, que está sendo confrontado sim com uma necessidade que talvez você ainda não tenha compreendido, que é a misericórdia de Deus, a glória de Deus na tua vida, a graça de Deus. E eu suplico a você nessa manhã, eu oro por você nessa manhã, para que você reconheça como um pecador a tua necessidade diante de Deus, desse Deus que é o único Deus, Deus Santo. Eu peço a você nessa manhã que você avalie o que está sendo dito e que você olhe para aquilo que Isaías está apontando para você, ou seja, que o único lugar onde podemos encontrar a redenção, a libertação e esperança, ele nos aponta para aquele altar, ele nos aponta para a cruz. Portanto, eu rogo a você nessa manhã que nos visita, que não é um crente em Cristo Jesus, que se arrependa. Que
Se volte para Cristo. Você ouviu aqui de um Deus que é o grande rei, é o Senhor da glória, aquele que proveu o sacrifício expiatório, é o Cordeiro que foi morto. Ele é um perfeito Salvador dos pecadores, e tudo aquilo que o nosso coração pecaminoso necessita. Ele é o rei, ele está próximo. E essa é a boa notícia para você nessa manhã. Dobre os seus joelhos a esse que é glorioso, maravilhoso e gracioso. Amém. Amém. Eu quero fazer bem rapidinho algumas aplicações baseadas nesse texto. A primeira delas diz respeito ao seguinte, irmãos: quando nós nos encontramos com um Deus da Escritura, o Santo, nós precisamos nos ver realmente como somos. Irmãos, não é uma visão bonita. Não é. A visão que nós temos diante de Deus, ela não é uma visão, irmãos, que vai nos ajudar com a nossa autoestima, para a gente se sentir o quê? Melhor sobre nós mesmos. Muito pelo contrário. O que esse texto nos mostra, a Escritura, toda vez que abrimos e contemplamos a glória de Deus em sua palavra e próprio Deus, é o que certa vez alguém disse: somos muito piores do que imaginávamos. O santuário para a nossa própria glória que nós temos construído todos os dias e cuidadosamente por tanto tempo, ele desmorona diante da santidade do Deus Todo-Poderoso, porque Deus é santo. E sabe como é que isso se aplica, irmãos? Está aqui, no culto. Nós não os vemos ainda com o quê? Com os nossos olhos, mas nós contemplamos a esse Deus no seu trono, esse Deus santo, glorioso, presente aqui, o Deus conosco, pela fé. E não há uma outra coisa que se espere aqui nessa manhã, ou lá, quando retornarmos neste dia a cultuarmos o nosso Deus, que é compreendermos, irmãos, por meio do ensino, por meio da palavra pregada, por meio do culto, o quão inábeis nós somos, o quão pequeninos nós somos, e o quanto Deus é grande. Quando você entra por essas portas, você vai cultuar esse Deus que tem a criação na palma das suas mãos. Ele é o rei. E pensando nisso, vamos nos lembrar que reis terrestres sobem e descem dos seus tronos. Presidentes vêm e vão. As estruturas da sociedade se destroem, desmoronam, se levantam. Os reinos se levantam, deixam de existir. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos, para nós no tempo agora, ou mesmo olhando para o tempo futuro, isso parece cada vez mais sombrio, nuvens escuras, nuvens negras. Às vezes nós contemplamos isso lá no limiar do horizonte. A perspectiva para nós pode ser a pior possível, mas meus irmãos e minhas irmãs, Deus não abdicou do seu trono. O trono é dele. Ele está sentado no trono acima do círculo da terra, e diante dele as nações e todas elas, reis, não passam de absolutamente nada. Por último, existe para você e para mim no Senhor Jesus Cristo, e nós vemos nesse texto toda a provisão que fazem com que alguns pecadores, não todos, não sejam excluídos, mas sejam trazidos para perto do Senhor. A Ele, nessa manhã e para sempre, toda a glória e toda a honra. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado por podermos, ó Deus, na palavra, conhecer ao Senhor e reconhecer, ó Deus, como o Senhor é grande. E na verdade, Deus, nós conhecemos tão pouco, Senhor. Embora agradecemos o Senhor pelo pouco que o Senhor revelou na palavra do Senhor. Mas já é necessário, Deus, para compreendermos a Tua glória, a Tua majestade. Deus bendito,
Talvez muitas coisas na nossa vida, Pai, não estejam em conformidade com o que aprendemos, porque talvez não tenhamos ainda a visão correta de quem o Senhor é. Dá-nos essa visão, Senhor. Nós não estamos querendo aqui termos uma visão como Isaías teve, mas pela palavra do Senhor, Pai, que compreendamos a grandeza do Senhor e a nossa pequenez. E que o que de fato importa, ó Deus, é que em Tua grandeza, em Tua glória, em Tua majestade, o Senhor, sendo um Deus que se relaciona conosco, Deus, que fala por meio da palavra, importa que o Senhor sempre cresça em nós, abunde em nós, ó Deus, e nós cada dia mais, diante do senso da Tua grandeza, diminuamos para a glória do Senhor. Auxilia-nos então nessa compreensão, Deus. Dai-nos esse entendimento, Pai. Porque compreendendo quem Tu és, nós nos deleitaremos muito mais no Senhor. E seremos muito mais dependentes de Ti, Senhor. E jamais pensaremos ou nutriremos, ó Deus, a ideia de que de alguma forma, aquilo que o Senhor providencia para o Teu servo, o profeta, e para nós, advém de algum mérito nosso, de alguma capacidade nossa, mas é somente a graça do Senhor. Em Cristo nós Te agradecemos, Pai, nessa manhã, o nosso Rei, o nosso Salvador. Amém, Senhor.